Olá, papai e mamãe. Aqui é a tia Ana Paula. Que bom estar aqui de volta. Que bom que você está aí nos assistindo, né? Interaja conosco, compartilhe esse vídeo. É muito importante receber a sua resposta, a sua opinião, novas dicas, porque estamos aqui aprendendo juntos, né? Estamos aqui crescendo juntos nesse trabalho de orientação aos pais sobre como ministrar para as nossas crianças, tá bom? Bem, e hoje nós vamos falar a respeito do fruto do Espírito. Claro que não poderemos falar sobre todos os aspectos do fruto do Espírito, porque nosso vídeo é pequeno, então a cada aula, a cada vídeo, estamos dando ênfase a um atributo, a uma virtude a respeito desse fruto, ok? Hoje nos deteremos sobre bondade e benignidade. Você deve ter muito ouvido falar a respeito do fruto do Espírito, né? Está lá em Gálatas 5, porque é bem verdade que Deus ele quer que venhamos a manifestar, né, o fruto do Espírito, todas essas virtudes que compõem o fruto, de maneira total, na sua plenitude. Eu não posso responder a uma virtude e não responder a outra. Então, quando a Bíblia fala lá em Gálatas 5, né, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e outros, ele está dizendo que a gente precisa manifestar todas esses atributos em nossa vida, para que de fato possamos sim mostrar Deus aqui. Mas nessa aula especificamente, a gente parte do princípio de que você, papai e mamãe, entende bem do assunto, porque aqui nos deteremos em ensinar, né? Ensinar os nossos pequenos a como aprender a respeito disso, a como desenvolver, né, essas virtudes que vão fazer com que os nossos filhos, eles sim, mostrem Jesus para esse mundo, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre o que representa, ou o que é a benignidade e a bondade. Algumas versões não está escrito benignidade, está escrito amabilidade, mas o conceito é basicamente o mesmo, tá bom? Bem, são palavras afins, palavras que se completam, né, bondade e benignidade, mas não significam a mesma coisa. E a gente vai perceber isso agora, ok? Vamos lá. Benignidade. A benignidade é a nossa disposição de sermos bons. É a capacidade que Deus nos dá de olhar para o outro da mesma maneira que Deus nos olha. É sermos bons para com todos, termos o sentimento de compaixão, de misericórdia e bons em qualquer aspecto humano, né? Em qualquer aspecto que se possa ser necessário para a vida de alguém. Já a bondade, ela é o ato, ela é a ação de você ser bom. Porque não adianta, por exemplo, a gente se sensibilizar com a situação de uma pessoa, mas estando na nossa mão o poder de fazer e não fazemos. Então, se isso acontecer, não estamos cumprindo o fruto do Espírito, ok? Então, por isso que elas são afins, mas são significados diferentes. Eu posso, de repente, ter uma coisa e não ter outra, né? E aqui a ideia não, a ideia é que tudo venha se manifestar em conjunto na nossa vida. Mas talvez você fale assim, mas como é que eu vou ensinar o meu filho, ainda desde pequenininho, sobre a bondade e a benignidade? Como é que eu posso, em casa, conversar com meu filho sobre isso? É muito simples, não é nada complicado, você não precisa, de repente, se você não tem tempo, fazer trabalhos talvez manuais, talvez você não tenha tempo para isso, porque a gente poderia, de repente, aqui trazer, faz uma árvore, explica para ele, aí coloca os frutos em cima, com uns desenhos bem legais, coloridos. Isso é ótimo se você tiver tempo para fazer, se você tiver disposição, é maravilhoso. Mas se não tiver, não tem problema. A gente ministra para os nossos filhos, conversando com ele. A gente ministra para os nossos filhos usando o que acontece no dia a dia, na rotina dos nossos filhos. Então, por exemplo, você pode, antes de dormir, qual é a mãe, qual é o pai que antes de dormir não conversa um pouquinho com o seu filho, né? Depende, você pode chegar para o seu filho e falar, filho, Deus é muito bom. Deus, ele é tão bom que ele te deu a mamãe, ele te deu o papai, ele te deu o irmãozinho, ele te deu o alimento. Deus é muito bom, filho, e Ele nos ensina que precisamos ser bons também com todos.
Deus nos ensinou a dividir tudo o que temos. E você pode conversar com o seu filho a esse respeito. Pode usar situações como, digamos que o seu filho está naquela faixa etária que tem uma dificuldade de emprestar o brinquedinho para o amigo, para o primo, para o irmãozinho, não é mesmo? A gente sabe que isso acontece, isso é comum, tem uma certa fase da infância, da criança, que isso acontece. Então você pode, por exemplo, usar esse momento para falar sobre a bondade de Deus para o seu filho. Filho, você é bom e por você ser bom, você vai dividir o seu brinquedo com o seu primo, com o seu amiguinho, com o seu irmão. Ah, mãe, mas ele também não me empresta. Tem criança que se ele já fala, ele pode dizer isso, né? Aí, mais uma vez, você vai dizer, mas Deus nos ensina que devemos fazer o bem a todos, mesmo quando não fazem o bem conosco. É mais uma maneira de você ensinar isso para o seu filho, né? Isso é muito importante. Seu filho vai crescer com essa consciência. E você vai dizendo para ele. Aí, quando o seu filho entregar o brinquedinho, você volta e fala, viu como você é bom? Você emprestou o seu brinquedo. E mesmo que ele insista em não emprestar, você vai continuar dizendo que ele é bom. Nunca diga o contrário. Sempre declare que o seu filho é bom e ele fará conforme Deus orienta. Ok? Por exemplo, seu filho já anda, ele já fala. Pega o seu filho e fala, filho, vamos lá no quarto, vamos lá na caixa de brinquedo, vamos procurar um brinquedo que você não brinque mais, mas que não esteja quebrado. E vamos doar para alguma outra criança que precisa? Aí você pega seu filho, vai no quartinho, vai aonde você costuma guardar os brinquedos, sempre com alegria, com satisfação, com gozo, para que o seu filho entenda que ser bom é algo prazeroso, é algo que nos traz alegria, né? É sempre importante, quando a gente ministra para os nossos filhos, a gente sempre ministrar com alegria, com um sorriso nos lábios, porque isso vai fazer com que o seu filho não interprete que falar sobre Jesus é algo ruim, entende? É importante que isso aconteça, né? Enfim, você pode usar o dia a dia, com as coisas que acontecem com o seu filho, para ensiná-lo, né, sobre a bondade de Deus. Por exemplo, você tem 2 filhos, né, tem 2 filhos pequenos, de idades parecidas, de repente acontece de um estranhar o outro por alguma situação, você vai lá e conversa com os 2, olha, Deus nos ensina a sermos bons, temos que amar um ao outro e fazer o bem. Você sempre, quando orientar o seu filho, até mesmo na educação dele em casa, você coloca a palavra de Deus nisso. Que ele vai aprender. Ah, o seu filho fez alguma malcriação, não está obedecendo. Filho, você é bom. E por você ser bom, você vai ser bom com a mamãe e fazer o que ela está pedindo para você fazer. Olha que interessante como você já mudou a maneira de chamar a atenção do seu filho, a maneira de orientar o seu filho, a maneira de disciplinar o seu filho. Porque nossos filhos precisam ser disciplinados, mas no amor, na bondade de Deus. Né? Essa é uma maneira muito edificante para que o seu filho cresça sabendo que Deus o ama mais do que tudo nesse mundo e que ele pode contar com Deus em toda e qualquer situação. Quando ele aprender sobre isso, sobre a bondade de Deus e o quanto ele pode ser bom, ele terá muito mais facilidade para lidar com o dia a dia, quando ele crescer, com as frustrações ainda quando criança e quando ficar adulto. Ok? Bem, eu encerro por aqui as dicas, eu espero ter ajudado, mas antes eu queria ler um versículo, uma passagem, para que fique bem assim, cauterizado, né, na nossa mente, a respeito da bondade. Você pode acompanhar comigo no vídeo, tá bom? Para ser mais rápido. Está lá em Provérbios 3, versículo 27. Diz assim, não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Então, o que é importante a gente colocar aqui? É claro que não poderemos ajudar a todos, né? Não podemos fazer tudo, não podemos resolver todas as coisas. Seu filho também não poderá. Mas sempre há alguém, sempre há alguma situação que Deus coloca no nosso caminho, que Deus vai colocar no caminho do seu filho. E quando isso acontecer, não negligencie, mas obedeça a palavra de Deus. Porque me lembrei agora de uma outra passagem, lá de Salmos, que diz assim, eu creio que verei a bondade de Deus aqui na terra dos viventes. E quem é que vai manifestar a bondade de Deus aqui nesse mundo? Somos nós, os filhos que Deus busca, os filhos que Deus escolheu. Então, nunca deixe de praticar a bondade. Nunca deixe de olhar para o outro com um olhar de amor e de ternura. E ensine isso para o seu filho. Porque, com certeza, tudo que acontecer aqui, tudo que você ensinar para o seu filho, você verá o fruto disso no futuro. Ok? Deus abençoe. Eu vou ficando por aqui. Ó,
Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!